Então, também já tem um tempo atrás, eu devia ter uns 48 anos, mais ou menos, e eu estava entrando na menopausa e não sabia, porque a menopausa geralmente é 50, 52, né? Uhum. E eu comecei a ter o ciclo menstrual um pouco diferente. Ele estava mais pesado, né? O fluxo maior, como se fosse uma pequena hemorragia, porque ficava 10 dias de sangramento, Uhum. e às vezes com muitos coágulos, né? Isso já é um sinal de problema no útero e tal. Mas eu, sem saber, eu vi que estava diferente, sim, mas sabe aquela coisa? Ia empurrando para procurar o médico, sabe? E Uhum. eu, cada vez que, todo mês, eu perdia muito sangue durante, porque para mim o ciclo sempre durou uns 6 dias. É até um pouco longo, porque eu tinha amigas que durava 4 dias, 5 dias, para mim sempre foi um pouquinho mais, 6, 7 dias. Mas para chegar a 10, 12 dias, para mim eu já vi que era muito, eu sabia que era muito. Uhum. Mas demorei um pouco, né, para procurar o médico. Aí, quando eu fui, eu fiz vários exames e constatou um mioma no útero do tamanho de uma laranja. Porque se eu tivesse ido antes, ainda devia estar do tamanho de um limão, menor, mas... E esse mioma, ele se alimenta com o sangue, o fluxo do sangue. Então, eu fui deixando, ele foi aumentando, né? Quando a médica viu o exame, falou, olha, você tem que operar com urgência. E falar em operar para mim, você me vê longe, meu filho. Porque, olha, só se for para morrer mesmo, sabe? Porque primeiro que eu tenho problema de medicamento, eu tenho muita efeito colateral seríssimo, já tive vários. E eu descobri até o ano passado que eu tenho hepatite medicamentosa e eu não sabia. Então, assim, não são todos os remédios que eu posso tomar e muito menos anestesia, remédio pós-operatório, essas coisas, eu posso ter uma parada cardíaca mesmo. Uhum. Bom, eu sei que eu pensei, falei para a doutora, falei, bom, eu vou ver no meu convênio sobre cirurgia, né, para deixar ela calma, mas eu sabia que eu ia ver Uhum. outra alternativa. E aí comecei a conversar, né, com minhas entidades, meus anjos, porque nessas horas eu converso muito com eles, porque eles já me ajudaram em casos assim que eu nunca imaginei. Uhum. E falei, bom, agora é a hora deles me ajudarem muito. E fiquei pedindo e pedindo, só que a coisa começou a piorar. O sangramento começou a aumentar de uma maneira que eu já estava fraca. Eu levantava da cama, eu desmaiava de fraqueza. Aí, uma amiga da minha mãe falou, não, compra ferro na farmácia, medicamento ferroso, porque ela tem que repor o ferro e tal. Minha mãe comprou, eu ainda assim, mãe, eu não posso remédio, né? Mas não, você vai morrer, você tem que tomar e tal. Fui tomar. Para quê? Tive início de convulsão, por causa do remédio. Para mim, caiu como uma bomba, assim. Aí minha mãe falou, olha, você não tem alternativa. Ou é operar, ou é morrer. Aí, no dia eu ainda falei, é morrer. Porque para mim, operação para mim é você se entregar para a morte, é você aceitar a morte, para mim, né? No Porque eu seu sabia caso, né? que, Por conta dos no problemas meu que você caso, tem. sim, pelos problemas de saúde que eu tenho, eu não posso ter anestesia geral, não posso ter um monte de coisa de remédio forte. Bom, enfim, eu sei que eu falei, não, eles vão me ajudar. Só que teve um dia que eu estava sozinha em casa, que minha mãe precisou
saí e eu me sentindo muito fraca, muito mal, e precisei ir ao banheiro, levantei e desmaiei. Fiquei estatelada lá no corredor, sem minha mãe para me levantar. Fiquei lá, fraca, não conseguia levantar, enfim. Aí eu lembro que, com muito custo, né, eu me ajoelhei e fui, assim, me segurando nas coisas, me apoiando para poder ir para o quarto. Aí lá eu acabei no choro, eu falei, bom, é o fim da linha. Eu senti que seria para mim, já dizendo, olha, não tem jeito, se você não quiser operar, você vai morrer, né? Mas, mesmo assim, eu comecei a conversar e falei, é isso mesmo que eu estou sentindo? Eu vou morrer agora, é isso? Aí, chorando, aos prantos, só de soluçar, porque estava me sentindo fraca, sozinha, desamparada. Eu não via alternativa, mas, ao mesmo tempo, no fundo, me falava, alguém me falava, você vai ter ajuda, né? E aí eu escutei a voz de uma senhora. Ela falou assim, procure farmácia homeopática. Mas eu escutei muito nítido e uma senhora tranquila até. Aí eu pensei, nossa, será que uma farmácia homeopática vai me salvar desse caso gravíssimo? Mas eu resolvi procurar naquela época, você vê que faz tempo, nós usávamos páginas amarelas. E eu procurei no bairro lá, farmácia homeopática. Peguei 3, escrevi telefone, endereço e tal. Liguei para a primeira, que era mais perto de mim, que eu pensei, aí minha mãe tem mais condições de ir buscar e tal. Liguei, a funcionária falou, olha, a proprietária aqui da farmácia, ela vai saber te orientar melhor. Ela não veio hoje, mas eu vou te dar o telefone da casa dela, porque ela viu que eu estava muito desesperada. Eu falei, agradeci muito, liguei para essa senhora, dona da farmácia. Ela tinha a voz de anjo. Precisa ver a calma que aquela senhora estava. Quase que eu falei, eu não acredito que a senhora está calma, porque eu chorava e eu estava muito nervosa, eu tremia assim. Sim. E ela tentando me acalmar com a voz dela, doce, né? Aí ela falou assim, Nair, você não vai morrer, porque eu falava, eu vou morrer, eu vou morrer. Ela falava, não, você não vai morrer. Aí eu falei assim, mas, então a senhora vai poder fazer um medicamento para mim na sua farmácia? Ela falou assim, olha, homeopatia não vai ajudar no seu caso. Você vai precisar procurar uma médica fitoterápica. Eu, na minha área, né, de homeopatia, eu não vou poder te ajudar. Eu falei assim, mas a senhora fala isso com essa calma, eu falava, né? Aí, mas ela foi tadinha, ela foi tão assim, ela foi me acalmando aos pouquinhos, porque ao mesmo tempo que eu estava aflita, mas ela parecia que aquecia meu coração com aquela voz doce. Ela me ouviu, eu fiquei um tempão com ela, depois eu até pedi desculpa pelo incômodo, porque, coitada, ela nem me conhecia, né? Mas, enfim. Aí eu liguei para a segunda farmácia. Falaram a mesma coisa, aqui é só homeopatia. E eu falei, me fala uma farmácia que possa me ajudar. Ela falou, olha, homeopatia, infelizmente, além de ter o tempo, né, para fazer efeito, você não pode esperar esse tempo, porque o seu caso é mais urgente. Você tem que realmente procurar médico fitoterápico. E eu não conhecia ninguém, e eles também não sabiam indicar. Eu pensei, bom, então eu vou ligar na terceira farmácia. Eu falei, porque se eu recebi uma mensagem para ligar para a farmácia homeopática, por que não podem me ajudar, né? E a terceira era também farmácia homeopática. Só que, como já era final de tarde, já não tinha funcionário, a loja estava fechando,
Mas a proprietária da farmacêutica atendeu o proprietário. E eu falei, aí é só homeopatia, porque eu expliquei que eu já tinha ligado em dois lugares e que meu caso era grave. Aí comecei a chorar de novo, tarará. Ela falou assim, olha, minha filha, eu conheço uma médica que ela é homeopata e fitoterápica. Talvez ela possa te ajudar. E aí, ela fazendo a fórmula, nós podemos fazer aqui na farmácia a fórmula dela. Eu falei, ai, por favor, então, me dê. Aí ela me deu o telefone da médica, eu liguei na mesma hora, a secretária atendeu, eu expliquei tudo, ela falou, olha, eu posso fazer um encaixe para você amanhã, só que ela não atendia convênio, era particular, eu pensei, bom, quanto vale uma vida, né? Então, sabe, eu falei, eu tenho que pagar, eu pago o particular, mas se ela me salvar, tá valendo, né? Porque ia sair muito mais barato que uma cirurgia também, né? É. Aí, eu falei, olha, eu não posso subir escada, porque qualquer esforço que eu faça sangra muito, e lá era um sobrado que ela tinha dito. Ela falou, não, mas ela te atende embaixo, você vai ficar na sala de espera, ela desce para te atender. Falei, tá bom. Aí minha mãe chegou, eu comentei tudo, tarará, tarará, e no dia seguinte nós fomos nessa médica. Aí eu fiquei esperando lá embaixo, né? Quando ela acabou de atender a pessoa, a paciente, ela desceu para mim atender. E eu já com cara de choro, né? Porque eu só chorava. E falei, contei o meu caso, ela só ficou me olhando. Ela só me olhava, não falava nem A nem B. E eu esgoelando, falando. Aí ela falou assim, olha, querida, é o seguinte, tem uma farmácia aqui perto de mim, do consultório, que não era aquela farmácia da outra, era uma outra. Sim. Ela falou assim, eu vou ligar agora para eles fazerem ferroquelato, que é um medicamento que não vai agredir nem o seu estômago, nem o seu fígado, que eu contei do medicamento ferroso que eu comprei na farmácia, que eu tive convulsão. Ela falou, não, eu vou agorinha mandar fazer esse medicamento e mandar eles entregarem aqui, e você só vai embora depois que você tomar o remédio na minha frente. Porque você precisa tomar com urgência. Uhum. Aí eu fiquei lá esperando, ela mandou fazer lá o remédio, barará. Enquanto estava guardando o remédio, ela chegou para mim e falou assim, eu posso te falar uma coisa? Falei, pode. Ela falou assim, eu vou te salvar. Fique tranquila, você não vai morrer. Por quê? Eu estou vendo que você é médium. Porque eu estou vendo, você está acompanhada com umas entidades, né, que te protegem. E eles estão falando, eu sou espírita, ela é espírita, ela falou, eles estão falando para mim que eles vão passar a fórmula para prescrever para você, né? Com as ervas certas que vão te curar. Nossa, aí eu chorava de alegria, sabe? Eu não sabia se eu chorava Aí eu sabia que eu falei, eu não acredito. Então eu tinha entendido o recado daquela mentora lá em casa, porque ela só falou, liga para a farmácia homeopática, mas não falou como que eu ia conseguir. Nem e qual, foi né? Então teve que ter todos esses passos. Da última farmácia, a dona conhecer essa médica, como fala, e a médica ser espírita. Então, assim, sabe, tudo tem uma ligação, né? Depois você vai juntando as peças do quebra-cabeça. Isso que eu acho fascinante na espiritualidade, sabe? Então, muitas vezes você tem que, como fala, às vezes a mensagem não vem de imediato, você tem que analisar. Ela é enigmática, né? É um enigma que você tem que decifrar, né? Isso, né?
Bom, aí eu contei do caso, o meu caso, falei, bom, já que eu sou da espírito, a senhora vai me entender. E era engraçado que minha mãe não acreditava muito nas minhas coisas da espiritualidade, né? Uhum. Aí eu me senti em casa, porque a médica era espírita, aí comecei a contar que eu tinha escutado aquela senhora e parará. Aí eu olhei para minha mãe, ela estava assim, como quem diz, ai meu Deus do céu, que vergonha, sabe? Mas eu estava me sentindo em casa porque a médica estava entendendo. E ela falou, sim, nada é por acaso. Se eles direcionaram de alguma maneira você aqui, é porque eu posso te ajudar sim e eu vou te ajudar. Mas mesmo ela falando que eu não ia morrer, eu não acreditava, não sei, porque eu já estava tão assim, quando a gente está sério, já está grave, sabe? Bom, aí eu tomei aquele medicamento do ferro lá, aí depois tinha que tomar, acho que de 6 horas, né? Mas ela tinha ainda que fazer a fórmula do remédio principal, que ia demorar 2 dias para ela prescrever e mandar para a farmácia fazer. E ela mandou entregar na minha casa. Uhum. Então, assim, valeu muito ter ido nela, ter pago falar, consulta particular. E lógico que esse tratamento, ele não foi assim rápido. Eu fiquei com ela, acho que, se não me engano, uns 5 meses de tratamento. Mas no segundo mês, já teve o remédio, já tinha dado uma regulagem no fluxo, né, da menstruação, que estava assim bem pouquinho, durava 3 dias só e já acabava. Né? Então, assim, no primeiro mês chegou a diminuir um pouquinho. Então, estava quase normal, já não existia aquele sangramento. Né? E também pelo ferro, né? E aí, depois de uma semana, comecei a tomar o medicamento dela, que aí realmente eu senti diferença, né? Comecei a me alimentar melhor, me sentia mais forte, não desmaiava mais. Então, assim, dava para ver o progresso. Uhum. E comecei a agradecer muito essa senhora que me orientou, porque para mim era o fim da linha, né? E ela resolveu me entrar em contato quando eu estava no desespero total, né? Sem ver solução. E esse Então, tratamento fez era um mioma? sim, tamanho de uma Fez ele, laranja. ele regredir? Sim, eu tirei eu acho que eu tinha que fazer acho que de 2 em 2 meses ultrassom para ela acompanhar a diminuição do mioma. E hoje eu acho que eu não tenho mais, talvez se eu tiver alguma coisa guardada, mas na época deu para ver, assim, ele diminuindo, né, os exames. Depois ele ficou do tamanho de um limão. Aí, o interessante é que ela mudava, de 3 ela mudava a fórmula, né? Sempre orientada pelos espíritos, né? Aí ela mudava a fórmula e tal. Aí, o que eu achei interessante é que depois que ele ficou do tamanho de um limão, ele murchou, ficou como uma uva passa. Só que uma uva passa grandinha, né? Não a tamanho pequenininho, mas ele murchou completamente. E eu não tirei até hoje. E como eu estava entrando na menopausa, depois de uns 8 meses, eu não menstruava mais por conta da menopausa. Então, eu até falei, doutora, não tem perigo de ficar no meu organismo? Será que ele não vai crescer novamente? Ela falou, não, porque você entrou na menopausa e o sangue não vai alimentá-lo mais. Então, você pode deixar aí, né? Se não quiser tirar, porque não tinha mais por que eu fazer uma cirurgia, né? É. Mas, enfim, ela me salvou.
né? Eu fiquei, acho que uns 5 meses, né, sendo acompanhada por ela, mas graças a essa senhora que me orientou quando eu não tinha, assim, saída para nada. Então, eu aprendi uma lição muito, muito importante na minha vida com esse fato, que é, para tudo tem solução. Por mais que você se desespere e não veja a luz no final do túnel, se você tiver fé, acreditar, fazer suas orações, buscar ajuda, porque muitas pessoas não têm ajuda porque não solicitam ajuda, acham que eles se bastam, mas não, nós temos que ter ajuda, né, espiritual. Nem sempre está nas nossas mãos a cura de algo ou a solução de algo, né? Então, eu tive a humildade de pedir ajuda naquele desespero, e eu tive ajuda quando eu não encontrava solução nenhuma, e eu não sabia que fitoterapia poderia ajudar no tratamento, porque são poucos médicos, isso também é uma coisa muito ruim, porque são poucos profissionais de homeopatia que são fitoterápicos. Hoje em dia, acho que só se tiver, em São Paulo tem 2 e olhe lá. Então, no Brasil, é muito difícil achar, né? Então, isso é ruim, porque dependendo do tratamento, a homeopatia não resolve mesmo. Mas o meu caso era mais grave, por quê? Quando a homeopatia não resolve, a pessoa toma remédio alopático, de farmácia. Eu não podia, né? Então, assim, solução tem. Se para o meu caso teve, nossa, aí eu aprendi que antes da gente se desesperar, achar a solução, né? E também ter fé que a saída existe. Porque, assim, quantas pessoas, antes de encontrar uma saída, se matam, né? E chegam no desespero, às vezes, de um problema, saúde e tal, e... Esse desequilíbrio energético também pode piorar a situação, né? Enquanto a tranquilidade, a paz e a fé fazem você, por si só, já ajuda muito na recuperação. Porque eu fiquei no desespero, porque assim, minha mãe não me dava apoio porque ela não acreditava que tivesse ajuda. A ajuda dela era a cirurgia, só que eu fugia da cirurgia. Então ela falava, Nair, você não quer se ajudar, você quer morrer. Porque para ela tinha que ser a cirurgia, mas para mim não. Entende? Eu não me sentia acolhida porque eu falava, eu estou sozinha nessa. Porque, sabe, minha mãe não concordava, né? Eu não queria operar, eu tinha problemas. Mas você não queria por conta de não poder tomar anestesia, remédios. E remédio sua mãe não via, forte. não via esse lado? Então, mas ela achava que a cirurgia seria a última opção, mesmo que eu morresse, mas pelo menos eu tentei. Seria melhor arriscar, né? Seria melhor arriscar. Isso, ela achava que deveria arriscar, e eu já achava que era arriscado demais. Então, às vezes, a gente até entrava em contradição, e eu ficava mais nervosa ainda, e o fluxo, eu sangrava mais ainda pelo nervoso, pelo desespero. Então, eu me apeguei muito aos seres espirituais de luz, eu chamava muito eles, porque eu confio neles. Então, aquilo me confortava, e eu sabia que eu já estava bem certa na minha cabeça. Ou eu teria uma solução, ou era a hora de eu morrer mesmo. Eu já estava começando a aceitar a morte. Porque eu pensava, se é para eu desencarnar, desencarnar. Não desencanar, mas desencarnar. Desencarnar, né? Nessa fase, eu tinha 40 e poucos anos. Eu ainda pensava, eu sou nova, né?
Mas eu pensava, se não tiver outro jeito, eu aceito, paciência, né? Mas você vê, eu tive ajuda ali no último toque do sino, entendeu? É verdade. Isso que eu achei sensacional, porque eles mostraram, hoje eu acho sensacional, porque né, você vê de longe, mas para mim foi assim, como fala, último suspiro quase, né? Mas eles quiseram mostrar que se você não perde a fé e a esperança, você consegue. Se não é para você morrer aquela hora, não vai. De alguma Hoje eu não forma tenho medo hoje eu não tenho medo de morrer. Porque eu sei que se o dia que for, vai ser, não adianta, né?